você está feliz, bata palma. Se você está feliz, bata palma. Se você está feliz, fica cômica. Se você está feliz, bata palma. E bata palma. E o piara, 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 e o piara. O que na terra se canta, lá no céu se ouve. Mas o que na terra se canta, lá no céu se ouve. Vamos todos louvar ao Senhor com pandeiros e guitarras. Vamos todos louvar ao Senhor com pandeiros e guitarras. Assim, assim, assim é que se louva a Deus. Assim, assim, assim é que se louva a Deus. Aleluia, 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 amém. E aí, pessoal, como anda a vida? Então, você pode perceber que eu tô bastante eufórica, tô bastante dançante, bastante encante, batata francesa. Sobre o significado do meu nome, né? Que a Letícia... Não, o significado não é desse cara. O significado do meu nome, que é alegria plena. Mas não é sobre mim, tá, gente? O vídeo sobre a alegria de ser de Deus. E eu gosto muito desse vídeo, assim, desse tema, porque eu sou uma pessoa que sou muito alegre. Acho que foi pra fazer jus ao meu nome, né? Tem que ser muito alegre. É um advérbio de intensidade. Alegria não é uma coisa muito abstrata. É um sentimento muito abstrato, né? Nós vamos falar... Um calorzinho, uma cabeça tá suja, a gente tem que ter alguma coisa assim na cabeça. Que é pra fingir que não tá tão ruim assim, né? Então, vixi, Maria. Tudo bem. Hoje em dia tá uma coisa assim muito presente na nossa sociedade, nos nossos colegas, nas nossas famílias. As pessoas muito tristes, tristezas essas que levam às vezes à morte ou a doenças, né? Como, por exemplo, a depressão. E você tem uma amizade com Deus todos os dias, você vai se tornando uma pessoa feliz. Aí você vai dizer, pronto. E agora ninguém pode mais se entristecer, ninguém pode mais ficar triste, ninguém pode mais chorar. Pronto, é isso. O que eu vim dizer aqui não é que você não pode chorar, que você não pode ficar triste uma vez ou outra. É que Deus não passa, certo? Se Deus é a felicidade, se Deus é a própria alegria, então a alegria não passa. Claro que nós temos os nossos momentos de tristeza, de dor. Ser uma pessoa triste, você chegar nos cantos e as pessoas olharem pra você e ver você triste, não é isso, sabe? E eu não tô aqui pra te condenar, pra dizer, ai, você é uma pessoa triste, você está errado, você não está na vontade de Deus. Não estou dizendo isso, estou dizendo pra você aproveitar, porque Deus é alegria, Ele dá alegria. O Deus que eu conheço, Ele dá alegria a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Uma pessoa que ela tem uma amizade com Jesus todos os dias, ela não vai ser uma pessoa triste. Ela vai ter momentos de tristeza. Agora tem gente que é o contrário, que é triste e tem momentos de alegria. Não é pra você ser um amigo de Deus, uma pessoa que conhece a alegria, que convive com a própria alegria. Não tem como ser uma pessoa triste, gente. Não tem como. Isso não encaixa, tá? E ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele ama muita gente. Se Ele ama muita gente, Ele não vai querer que a gente fique triste. Você que ama alguém, você não quer sempre estar tentando fazer a pessoa feliz? Então, gente, Deus quer fazer a gente feliz. Agora, a gente bota 500 mil barreiras, aí a gente bota na nossa mente. Não, olha, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou ficar bem, eu nunca vou ficar assim sorridente, nunca vou ser assim. Isso já é barreira, gente. Vamos lá. Entende que Deus é Deus, Deus faz, Deus abre, Deus cura, Deus faz tudo, Ele é Deus. Quando você bota essas coisas na sua cabeça, você tá limitando a ação de Deus. Agora, se Ele é isso aqui tudo e você vai querer só isso aqui, meu filho queira tudo, Ele é a alegria, gente. A alegria aqui, ó. Entenderam? Quando você... Nossa, gente, é uma euforia, assim, dá vontade de pular, de cantar, de gritar. Sabe quando você tá na oração e a gente sai todo mundo assim, chega os olhos tá grandes, as pupilas tudo dilatadas, todo mundo... Gente, é porque eu não consigo me compensar. Esse vídeo é mais pra que as pessoas entendam que não é normal você ser amigo de Deus e tá triste. E não pra você se condenar, se julgar e dizer, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, ficar mais triste ainda. Não é pra isso que Ele quis que eu gravasse esse vídeo, não é não? Pra você deixar Ele te alegrar, pra você entender que essa condição que você está não é a condição que você precisa continuar nela. Por culpa nossa, que às vezes, muitas vezes a gente não deixa Ele ser na nossa vida. Porque se a gente deixar Ele ser, Ele vai mudar tudo na gente. E nós vamos se tornar pessoas que onde a gente chega, as pessoas saibam. Caramba, ela tem um semblante diferente, ela tem um sorriso diferente, ela tem uma energia diferente. Porque é Deus essa energia dentro de nós. Uma coisa acontece com a gente e a gente vai falar com Jesus. E aí Ele já, naquele momento a gente chora, a gente fica triste.
como qualquer outra pessoa. Só que a diferença é que logo depois ele já nos alegra de novo e a gente volta à tona, a gente volta a sorrir, a gente volta a querer. E uma pessoa que ela é triste, ela não tem disposição para lutar mais, ela não tem disposição para ajudar mais ninguém, porque quando uma pessoa é muito triste, ela pensa muito nela, mesmo sem querer. Eu sou um fardo para as pessoas, eu não ajudo em nada, eu sou... Não consegue passar mais Deus para as pessoas. E se Deus quis precisar de nós cristãos para levar a mensagem dele para o mundo, como é que alguém pode olhar para você e saber que você é amiga dele, saber que ele é um Deus que transforma, que ele é um Deus que alegra, que ele é um Deus que basta? Como é que as pessoas vão saber que ele é esse Deus maravilhoso, incrível, que faz a gente transbordar e ficar eufórico, ficar assim? Não deixe ele transparecer em você se você não deixa ele fazer em você. Como é que ele vai fazer através de você se você não deixa ele fazer em você? Você pode ser feliz, que você pode mudar, que você pode deixar que ele lhe baixe. Você pode ser assim, feliz. Não tô dizendo que eu sou um exemplo não, viu, gente? Tô dizendo que Deus é alegria na minha vida porque eu deixei. Então se você deixar, ele vai ser alegria na sua vida, você vai ser alegre, você vai ser feliz. As pessoas que convivem com Deus, que se misturam com ele, que se deixam ser íntimos, se tornam parecidas com ele. Se Deus é a felicidade, então a gente se torna feliz. Yeah, 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 whoa, 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 yeah, 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 whoa, 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 whoa. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.